Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, aqui nos encontramos. É mais uma rica e feliz oportunidade. Agradecer por mais esta bênção. Dia 16 de janeiro de 2020, quinta-feira, dia de alta magia de nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade. Mais um dia se passou nas nossas caminhadas, nas nossas jornadas. Mais um dia fisicamente se passou nas nossas vidas. Um pouco atribuladas para uns, mais facilmente para outros, enfim. Cada um terá uma condição única e exclusiva de cada um de nós. Neste dia, nos nossos lares, nos nossos trabalhos físicos, nos nossos trabalhos mediúnicos, na ligação, convivência com o ser físico, enfim, encontramos no meio disto algumas alegrias, tristezas, enfim, tendo tudo um pouco. Mas, antes de começarmos, como sempre, vamos nesta bendita hora elevar o nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, que nos deu mais uma rica e feliz oportunidade, não é? De podermos estar aqui nesta altura, e vamos nos preparar, como sempre, buscando em Deus Pai Todo-Poderoso, pedir a assistência necessária, o equilíbrio e a harmonia aos nossos abnegados mensageiros, mentores, esses abnegados mensageiros de Deus Pai Todo-Poderoso, pretos velhos, pretas velhas, as nossas lindas, belas e graciosas princesas doutrinárias, os nossos majestosos cavaleiros, as nossas guias missionárias e, como não poderia deixar de ser, os nossos ministros, os nossos grandiosos ministros de Deus Pai Todo-Poderoso, não é? Que nos assistem, nos apoiam, nos auxiliam nas nossas dificuldades, angústias, também no nosso dia a dia. Então vamos buscar esse poder infinito, rogando ao grandioso Simiromba de Deus, nosso Pai Seta Branca, que nos assiste também, que cada um de nós possa levar no fim deste dia o que realmente procuramos e conforme o nosso merecimento, assim será atribuído a cada um de nós o que tivermos de direito, não é? Então, nada melhor do que nos equilibrarmos, harmonizar a nossa consciência e partirmos em Cristo Jesus. Vamos neste instante mentalizar esses iluminados espíritos que estão sempre junto, caminhando conosco nesta jornada física nossa. Então, não é? Então vamos buscar essa força absoluta que vem de Deus Pai Todo-Poderoso e dos mundos encantados, do mundo espiritual. Salve Deus, não é? Aqui estamos, meus irmãos, aqui estamos, minhas irmãs. Afinal, quem são os nossos cobradores, não é? Meus irmãos, minhas irmãs, em algum momento de nossas vidas, pensemos duas vezes. Nunca hesitemos em fazer as pazes com os aqueles que se dizem nossos adversários, enquanto nós estivermos percorrendo
o mesmo caminho com Ele, ou seja, aqui na Terra, no planeta físico, nesta nossa jornada, não é? Para que desta forma não nos vá, por exemplo, entregar, por exemplo, ao juiz, por exemplo, e o juiz nos entregue, por sua vez, ao oficial de justiça e sejamos, por fim, lançados na cadeia, porque em verdade, isto te digo, que não daí não sairás. Daí não sairás. Enquanto não pagarmos, enquanto nós não tivermos pago o último centil, a última dívida, o último, se for físico, dinheiro por este mundo fora. Isto é um facto. E, inclusive, foi-nos transmitido já, porque nós hoje é para falar nos nossos cobradores, não é? Os nossos cobradores, eles, nós temos vários, temos muitos, nem nós temos a condição de saber quantos cobradores nós, nas longas caminhadas que já percorremos por todo este universo, nas várias jornadas, deixamos muitas dívidas por pagar, deixamos uma herança transcendental pesada, deixamos de certa forma o nosso karma ele ficar pesado. Nós, cada vez que partimos desta terra, nós deixamos dívidas. Nós, com certeza, pagamos algumas e deixamos dívidas. Por conta de não saber amar, por conta de não saber perdoar, por conta de muitas e determinadas condições do passado, nós deixamos. Hoje temos as nossas cobranças, temos as nossas dívidas, que inclusive temos que as pagar. Os nossos cobradores, nós estamos nos tempos do amanhecer. Nós, por exemplo, quando eu ontem falei nos trabalhos, enfim, ficar em casa, porque os nossos cobradores, eles não andam aí à solta. Eles estão, inclusive, dentro de nós, como dizia nossa tia no áudio, os nossos cobradores estão conosco para achar as nossas falhas, quando nós nos propomos trabalhar na lei de causa, na lei do auxílio, nos tempos do amanhecer, o nosso cobrador, os nossos cobradores que já estão dentro de nós, eles estão-nos observando. Eles estão-nos observando a ver o que é que nós alteramos a nossa essência, melhoramos na nossa condição, na nossa maneira de pensar, de ser, de agir. E nós, trabalhando na lei nos tempos do amanhecer, nesta doutrina crística, doutrina do Mestre Jesus, os nossos cobradores, eles estão-nos observando, porque nós outrora pedimos para ingressar nesta escola, nesta corrente indiana do espaço, para, com amor, trabalhar. Não é com ódios, raivas, invejas, maldades, agonias, desesperos ou desequilíbrios que nós podemos e devemos trabalhar nos nossos trabalhos mediúnicos. Não. Tem que ser com amor. E esses cobradores que nós já transportamos do passado,
eles estão dentro de nós. Assistindo a todo este trajeto que nós fazemos, porque nós poderemos, como eu tenho dito outras alturas, vestir uma roupa para esconder qualquer mazela que nós temos. Quando nós fomos para o mundo espiritual, aí deixámos de ter roupa, aí ficou tudo visível. Mas aqui no mundo físico, por conta dos nossos cobradores, eles também conseguem ver tudo o que vai dentro de nós. Não vale a pena nós escondermos, camuflar, pensar, fingir que somos bonzinhos, pensar que fingir que mudamos alguma coisa que eles conseguem ver. E quando nós nos escalamos para um trabalho, não importa agora qual é, e eles ficam apreensivos. Eles ficam apreensivos porque nós, na realidade, se estamos a doar, se estamos a trabalhar, poderemos ter mudado, mas esse trabalho que nós nos escalamos algumas das vezes, nós chegou à última da hora e deixámos de ir. Por várias questões, por várias razões, não importa, às vezes até para testar a nossa capacidade de médios, de mestre, de ninfa, para testar a nossa capacidade, nos aparecem algumas dificuldades, atropelos no mundo físico, para nos fazer chegar à hora, fazer de desistir daquele trabalho. Naquele trabalho irão se apresentar muitos e muitos cobradores nossos, porque nós temos um rol de cobradores que nós não sabemos, não é? Nós não sabemos. E naquele trabalho iriam se apresentar muitos cobradores para verem nós trabalharmos. Qualquer trabalho que nós façamos, que seja para o serviço da humanidade, do próximo, eles estão nos observando. E nós dizermos à boca cheia que mudamos, quando na realidade vamos para os templos dizer mal, eles estão vendo, eles estão sentindo. Quando na realidade apontamos dedos a esta, àquela, eles estão nos vendo, eles estão nos vigiando de perto. Porque eles nos vigiam de perto. Eles não dão tréguas. E nos ensina que até mesmo uma mistificação pode ser transformada num facto positivo e aproveitável. Então nós podemos completar essa lição afirmando, sem medo até de errar, que tudo depende da nossa criatividade, da nossa capacidade em tratar certas e determinadas situações de nossa vida. Porque a nossa vida, ela é iluminada pelo nosso espírito. Mas dentro de nós habitam, existem outros espíritos, são os nossos cobradores, muitas das vezes se transformando em ilítrios. Então, sabendo desta forma utilizar as energias que Ele coloca à nossa disposição, os nossos cobradores, que nem são assim tão poucos, não é? Porque ninguém tem a condição de saber, mas é a palavra mais usada. É usada e muitas das vezes até abusada nos nossos meios, até mediúnicos. Qualquer complicação, qualquer situação, muitas das vezes de atrito, que se apresente, em que alguém faça algo que nos desagrade, nós temos a tendência de logo inclusivamente julgar
que se trate de um cobrador, por exemplo, não é? Pois é, um cobrador espiritual, porque há os cobradores também físicos. Esta é a primeira coisa que nós temos tendência a buscar, é atribuir as culpas aos nossos cobradores, sem muitas das vezes olharmos à nossa própria razão, porque essa generalização ela é realmente muito, muito perigosa e inclusive pode nos deixar desprevenidos para na realidade, quando nos defrontarmos com os nossos reais cobradores. Na verdade, salve Deus, cobradores é somente aquele espírito a quem unicamente nós causamos algum prejuízo deliberadamente e segundo juízo desse mesmo espírito do nosso cobrador. Por este motivo é que em todas as práticas nos templos do amanhecer, os médiuns, nós se referimos àqueles que se dizem nossos inimigos e não àqueles que são nossos inimigos. Pois é, porque neste emaranhado das relações entre os espíritos na Terra, na luta pela vida, na agressividade, muitas das vezes compulsória, a que o sistema físico da Terra nos obriga, muitas das vezes é difícil, se não impossível, saber se quando estamos fazendo um inimigo, a menos que nós tenhamos plena consciência espiritual de todos os nossos atos, porque a simples consciência, a nossa simples consciência anímica ou física, ou seja, a violação do planejamento reencarnatório, dos princípios, dos costumes e normas vigentes no nosso meio em que vivemos, não é? Porque só irá se constituir em cobrança se o ofendido assim considerar. Mas mesmo assim é muito difícil de se conceituar os atos nos quais nós realmente encontramos ou fazemos um cobrador, não é? Porque, aliás, não são os atos que muitas das vezes caracterizam a cobrança, mas sim o tipo de reação que se passa entre as pessoas, o ser físico, porque quando se encontram, a maioria dos atritos, eles são muitas das vezes dissolvidos pelo próprio sistema humano de ação e reação. Muitas das vezes sem deixar graves problemas que depois dessa ligeira análise e como quase
como base na experiência cotidiana, no atendimento nos nossos templos do amanhecer. Chega-se à conclusão que cobrador mesmo é o espírito que vem ao nosso encontro pela só uma condição. Ela é a bênção, ela é concedida, ela é a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso. Como costumava-se expressar a nossa clarividente mãe Águila 4108, não é? Qualquer cobrança é autorizada, tem a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas nós temos as nossas cobranças diárias, temos. Mas também temos os nossos ministros, temos os nossos mentores, temos os nossos cavaleiros, guias missionários. Temos uma grande série de espíritos que nos auxiliam e amparam. Mas temos também os nossos grandiosos ministros, que tudo farão para, quando nós quisermos, levantar a nossa moral, levantar a nossa condição, não é, de cobrados, dentro de uma boa conduta doutrinária, trabalhando mediunicamente dentro dos templos, com alegria, com segurança, com paz, com harmonia, com os nossos ministros. Eles tudo farão para esses cobradores que muitas das vezes nos apoquentam na realidade, em certas e determinadas alturas da nossa vida, ele vai liquidar a dívida por nós. Ele liquida a dívida por nós, o nosso ministro, com o compromisso, com certeza, de trabalharmos direitinho, de não falharmos nos nossos rituais, de não falharmos aos nossos trabalhos, de não falharmos aos nossos compromissos mediúnicos, de não falharmos, porque nós comprometemos o caso que eu ontem falei, de, por exemplo, um mestre ou uma ninfa se recusar a trabalhar com um irmão ou com uma irmã. Pode ser um meio de cobrança que se apresenta ali na altura para testar a condição desse mestre ou dessa ninfa. E, se for realmente baseado em cobrança, esse cobrador, ele se alegra tanto quando nós não podemos cumprir aquilo a que se propusemos, quando demos o primeiro passo iniciático, não é? Trabalhar com honra, trabalhar com garra, arregaçar as mangas, como dizia nossa mãe, como dizem os nossos mentores, com alegria, com fé, com segurança, não é? E desta forma, muitas das vezes as cobranças chegam sem nós, inclusive, darmos por conta disso. E aqui temos variadíssimas formas de cobrar, porque nós temos o nosso trabalho para nos... Vamos lá, não é confrontar, porque não tem que haver confronto, é com amor, dar a conhecer a lei divina, a lei de Deus, a lei de o Mestre Jesus, um grandioso Simiromba, Seta Branca, nosso Pai, a lei de amor, de humildade e tolerância desta doutrina, o atributo de nós podermos estar nesta altura trabalhando nesta doutrina, nos doando,
E esses cobradores, nessa altura, nesses trabalhos, nesses rituais, eles vêm. E essa é uma condição que nós já sabemos, já esperamos, porque vem, não é? Vem um, mas nós temos milhares de cobradores, não é? Nós temos milhares, não é? Pois é. Que eles conhecem-nos por o cheiro, eles conhecem-nos por o olfato, eles conhecem-nos por a nossa sintonia, eles conhecem-nos por tudo o que é característico nosso. Mas nós é que não sabemos quando eles se apresentam, onde estão, como estão, que raiva, que ódio é que eles transportam contra nós, não é? Então, aquele espírito, aquele cobrador que muitas das vezes está programado para nos apoquentar, inclusive, aqueles espíritos, porque nós nesta encarnação que estamos vivendo, temos que todos os dias nós nos deparamos com cobranças da variadíssima ordem, que começa por esses trabalhos que nós não vamos, começa nos templos que, quando nós vamos para lá brincar, que os nossos cobradores estão vendo falta de conduta doutrinária, sair dos templos escondendo, beber bebidas alcoólicas, estupefacientes, e nós sabemos que é proibido. Não é proibido porque a espiritualidade proíbe, porque pura e simplesmente proibiu. Tem uma lógica, tem uma razão, o porquê. Todos sabem o porquê, enfim, que eu não vou estar aqui a explicar o porquê. E nós, todas essas alturas, na vida física, eles observam-nos no nosso pensamento, eles observam tudo quanto nós fazemos. Quando alguém nos pede, um irmão, uma irmã, nos pede alguma palavra, algum carinho, algum conforto que nós agressivamente recusamos, não é? Eles estão vendo e batem palmas, porque na realidade eles constatam que nós pouco ou nada mudamos do passado, não é? Eles veem e então temos a condição nos templos do amanhecer de nós podermos na realidade fazer a diferença, ir pagando aos poucos com os nossos mentores, com o nosso grandioso ministro de cada um de nós, porque o nosso ministro, ele sempre está intervindo, pagando as nossas dívidas, quando nós temos merecimento para isso, não é? Porque sermos uns abandalhados, sermos um mestre, uma ninfa, que só falta aos trabalhos, tendo a oportunidade de poder ir e não ir, é muito difícil. Esse ministro, não que ele perca a fé, perca o carinho, o amor por esse filho, por esse mestre, por essa ninfa, não. Os seres da luz nunca irão perder essa condição que têm por nós. Carinho, amor, não, nunca irão. Só que vem a nós pouca confiança, vem a nós pouco querer para seguir de mãos dadas, não é? Então, o que eles nos pedem mais querem mais conscientemente que nós
antes de chegarmos, antes de pensarmos que estamos libertos de uma dívida qualquer, temos que trabalhar para isso. Temos que melhorar a nossa condição. E a nossa condição começa mesmo por dentro de nós. Começa por dentro de nós. Para aos poucos, um dia, quem sabe, quando chegarmos ao mundo espiritual, quem sabe, chegarmos um pouco mais perto de Deus, não é? Perto de Deus. Há ainda que distinguir quando o cobrador é também encarnado ou não, porque se for desencarnado, ele poderá tornar-se inclusivamente, como estou lembrando de um áudio de nossa clarividente mãe, Águila Quatai 108, poderá tornar-se num ilítrio, porque todos sabem que espírito no corpo físico se torna em ilítrio. Ilítrio também todos sabem o que é. Pronto, para já é um espírito, não é? Mas no que é que ele se traduz, na forma que se traduz e por aí vai, não é? Do qual está lá para se fazer lembrar, para nós não o esquecermos. Ele é transformado em ilítrio, não é? E nós, inclusivamente, podemos até ter dentro de nós centenas de ilítrios, ou até inclusivamente milhares, porque nós não temos essa capacidade de saber, dependendo das nossas jornadas, o que fizemos, no que se tornamos no passado. Já a caminhada desta jornada, enfim, desta forma, quase que se transforma em obsessores, não é? Ou até outra das variadas condições que nossas antigas vítimas elas se apresentam para nos cobrar. Salve Deus, meus irmãos. Salve Deus, minhas irmãs, em Cristo Jesus. Existem muitos relatos de cobranças espirituais com maior, eu até estou-me lembrando aqui de um grandioso mestre, com maior ou menor intensidade, com maior ou menor ferocidade, não é? Vamos nos abster. Eu até aqui vou comentar aqui dois relatos, que são dois relatos que me está aqui gravado na memória, muito interessantes, e que até servirão para até ilustrar um pouco até este vídeo, que eu estou aqui um pouco meio perdido por conta de certas e determinadas condições, mas pronto, salve Deus. Que a primeira questão que nos foi relatado pelo, salve Deus, mestre Nestor, que acho que até está em que está, julgo, em vídeo, ou deve estar no YouTube, que conta que certa e determinada vez, desejando construir uma casa, contratou um arquiteto. E logo nos primeiros dias aconteceu um problema com a conclusão, com a obra em si. E ele, muito aborrecido, não queria, de certa forma, o trabalho do empreiteiro. E no calor da discussão, disse que o mesmo era um picareta, né?
e que buscasse os seus direitos na justiça. Ora, pronto. Tempos depois, o empreiteiro desencarnou. O empreiteiro desencarnou em um acidente de automóvel de trânsito, juntamente com a esposa. Então, certo dia, o mestre Néstor, acho que está em vídeo ou livro, penso eu, foi chamado em um trono e logo se sentou o espírito que estava ali encarnado, disse-lhe o seguinte: eu não sou um picareta. Pois é, salve Deus, o mestre, ele soube que vários problemas que ocorria, inclusive na obra, que era por interferência desse espírito, que era aquele espírito que não perdoou essa ofensa à sua integridade, à sua honra, enfim, né? E ao seu nome profissional. Então, ele, quando desencarnou, ele guardou aquele ódio, aquela raiva com ele e se manifestou nos tronos. Claro que depois teve um desfecho bom, que normalmente quase sempre tem, salve Deus, não é? E aqui o relato, ele é bastante, este que está aqui, este é bastante conhecido nos meios espíritas, porque penso que já todos viram, inclusive no YouTube, que se refere ao ilustre palestrante kardecista espírita, que é o Divaldo Pereira Franco, não é? Divaldo é fundador da Mansão do Caminho, como todos nós sabemos, não é? Com certeza. Todos sabemos, onde ele abriga se calhar mais de 500 crianças, além dos doentes, além dos necessitados, não é? Isto há mais de 50, 60 anos, não é? E é indiscutível a prática da caridade por esse nosso irmão, salve Deus, que se não compadece do sofrimento alheio e pensamos que deve ser um ser totalmente destituído de cobardores, não é? Pois é. Mas isso é o que nós pensamos e na realidade é um equívoco, porque também está relatado em vídeo por ele. Divaldo, que possui a mediunidade da vidência, via-se seguido anos a fio por um espírito que não lhe mostrava, por exemplo, o rosto, porque usava uma máscara. E durante cerca de 20 anos, que não é pouco tempo, ele viu-se inclusivamente perseguido por aquele espírito cobardor. Porém, certa e determinada noite, ao chegar à mansão do caminho, tendo-se inclusivamente recolhido para descansar o corpo físico, dormir, não é? Foi quase repentinamente acordado
por um auxiliar que lhe havia encontrado um bebê, uma menina, no portão da mansão. E o auxiliar disse a Divaldo que não tinham como ficar com aquela criança porque não havia lugar nem meios financeiros para acolher mais um menor. Menor esse que estava abandonado. Divaldo, que é vivo, não é? Salve Deus. Não cedeu de forma alguma aos argumentos do auxiliar e tomou inclusivamente a criança nos seus braços, abraçou-a carinhosamente. Neste momento, o tal dito cobrador, que o perseguiu por mais de 20 anos, que não lhe mostrava a cara com uma máscara, o cobrador que estava ao seu lado, deixou cair umas lágrimas dos olhos e disse a Divaldo que por 20 anos o havia obsediado, mas que dali para a frente, dali para diante, que deixaria o médio em paz, porque aquela criança que ele tão amorosamente acolhia havia sido nada mais, nada menos que a sua mãe numa encarnação passada, não é? Eu também já recebi o recado de um cobrador que gritou, por exemplo, em alto e bom som dentro do templo. Que palavras bonitas, não é? Que palavras bonitas que não o comovem, porque quer ver é a mudança de comportamento. Por isso, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, queridos irmãos, fazendo parte da mesma tribo do grandioso Seta Branca, Jaguares, não é? O que fizemos, todos nós, o que fizemos está feito. O que pode significar, afinal, o perdão de um cobrador é a nossa mudança de comportamento e a certeza de que nós buscamos agora trilhar novos caminhos, caminhos esses do amor, da humildade, da tolerância, não é? Mas ainda sabem, por exemplo, nas nossas escalas de trabalho, não podemos faltar a nenhum trabalho daquele que nós inclusivamente nos comprometamos a fazer 44 minutos, que nos tenhamos comprometido para fazer dentro dos tempos, porque um trabalho desses pode trazer muitos cobradores, podem passar muitos cobradores nossos, e nós, ao faltar, mais uma vez, como eu falei ontem, por inércia, nós, esses cobradores, continuam ferozes, continuam connosco, e as nossas condições, elas inclusivamente poderão agravar-se em muito. E nós, em vez de liquidar aos poucos as nossas dívidas, estamos a contrair ainda mais. E depois, o que é que acontece? Quando é que nós voltaremos cá? Nós não sabemos, não é? Nós não sabemos, com certeza. Podem passar dezenas de anos, centenas de anos, milénios, porque isso só Deus permite esta condição. Porque temos que todos os dias nos melhorar. Todos os dias.
E quem conhece, quem tem a verdadeira condição de escutar o que muitas das vezes nós não compreendemos, porque nós escutamos nós escutamos muita coisa das quais não compreendemos, com certeza, que muitas das vezes não nos fazem a compreensão no momento, na altura certa, mas nós, mais tarde, vamos ter a compreensão de tudo isso. Por isso, meus irmãos, cobradores, não atribuamos tudo o que se passa na nossa vida de mal só aos cobradores, porque nós também temos condições das quais temos que ter a condição mediúnica para estar atentos, porque cobranças, elas existem a toda a hora, não é só naquela segunda-feira, naquele dito trabalho, não, cobranças existem todo o dia, cobranças existem a toda a hora, em todo lado e em todo lugar, das várias formas, das várias maneiras, e nós é que temos que ter a condição de estar preparados para essas grandiosas, porque também só melhoramos, só evoluímos se perdoarem. Essa é a condição também. Não é esperar sermos perdoados e não perdoar. Não, porque nós temos que pagar centil por centil, mas nós, enfim, temos que estar preparados para isso tudo. E eu vou terminar, porque já vai em 47 minutos. Meus irmãos, isto baralhou-me aqui um pouco o que eu tinha para dizer. Isto é quase sempre assim. Certos e determinados temas, a pessoa pensa, imagina, elabora, mas quando vai para a conclusão é como querer conduzir quase sem carta, não é? Conduz bem, anda bem, mas é apanhado ali na rua, está ali a polícia, é multado, porque não tem carta. Sabe conduzir, às vezes até melhor que aquele que tem carta. Assim somos nós. Isto estava tudo aqui tão bem elaborado, tão bem ajeitadinho, tão bem preparado, que quando comecei algo se alterou, se mudou, mas enfim, é o que é, nós sabemos, nós conhecemos, nós temos a condição de melhorar. Farei outro vídeo para melhorar este, com certeza. E com certeza que irei fazer outro vídeo para melhorar este, tá? Meus irmãos, minhas irmãs, tomemos muita atenção em tudo o que se passa na nossa vida e ao nosso redor. Tomemos a consciência da nossa doutrina, dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Não julguemos para ser julgados, para não sermos julgados. Não atiremos pedras, porque os nossos telhados são de vidro. Lembremos do Mestre Jesus, do exemplo, do carinho, do amor. Lembremos do nosso Pai Seta Branca, do amor de nossa Mãe Clarividente Águila Quatai sempre. Lembremos dos nossos mentores, que sempre estão conosco, que sempre nos auxiliam, que sempre nos guardam. Me despedindo de todos, com muito carinho, que Jesus esteja no coração de todos. Pai Seta Branca a todos ilumine e abençoe. Salve Deus e graças a Deus.